Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Guida Antônio viu a sua casa desabar com um bebê de 5 dias ao colo. Agora enfrenta a fome num centro de abrigo e socorro improvisado numa escola de Moçambique, em Chimoio. A casa de Guida Antônio não resistiu à força do ciclone Idai. Com um bebê de apenas uma semana ao colo, a moçambicana procurou ajuda num centro de abrigo e socorro improvisado dentro de uma escola em Chimoio e que escapou à fúria do Idai. Apesar de ter um teto provisório, Guida não come há 2 dias. Desde ontem à noite ainda não comi nada. Ontem eu vi que a comida acabou, fui aí receber e disseram que a comida acabou. E carne também acabou. E até agora ainda não comi. Com o olhar cansado e o estômago vazio, a preocupação da moçambicana está na alimentação do filho recém-nascido. Estou a amamentar uma criança de uma semana, fez uma semana ontem. E não sei até agora ainda não me deram comida, não sei que vou me dar que hora. Guida Antônio é uma em milhares de moçambicanos que ficaram sem casa devido ao ciclone que atingiu o país a 15 de março. Deixou 500 mil de pessoas sem acesso à eletricidade ou comunicações. E neste centro de abrigo acumulam-se histórias de perda e a crítica é a mesma. Não há comida para todos. Temos problema de comida. Desde ontem não comemos nada até essa hora. Aqui tenho 6 crianças. Como a casa caiu, eu não tenho como. E nesse momento estou a viver com essas crianças. Tenho 3 crianças, mas numa situação já difícil. Aqui chegou desde manhã. Nem comer, quem mata bicho, nem o que. Já sofreram com fome. Então hoje que ainda já não temos comida para suficiente chegar ao total. A partir do momento que terminou a comida até então não temos como fazer. As pessoas estão a tentar o seu jeito, da sua maneira própria, para ver se podem passar a refeição. Dentro destas 4 paredes que resistiram à tempestade, quem escapou ao ciclone tenta descansar tanto quanto é possível. Lá fora, o rastro da destruição é evidente. Casas desfeitas, submersas e rios de lama preenchem a paisagem. A cidade de Beira foi completamente devastada pelo ciclone. Estão confirmados 200 mortos e pelo menos 1000 pessoas estão desaparecidas. Com 100 mil pessoas ainda em risco, os próximos dias vão ser ocupados com missões de resgate e busca pelos desaparecidos. O treinador da Seleção Nacional de Futebol de Moçambique, Abel Xavier, apelou às pessoas e aos países para ajudarem o seu país atingido por um ciclone. Recorde-se que este fenômeno já provocou mais de 200 mortos e milhares de desalojados. O treinador falava aos jornalistas após o avião onde viajava a seleção moçambicana ter aterrado no aeroporto em Bissau. No sábado, a seleção moçambicana defronta a sua congênero da Guiné-Bissau para a Taça das Nações Africanas, que vai decorrer no Egito entre 21 de junho e 19 de julho. No aeroporto, um grupo de guineenses esperou a seleção moçambicana com uma faixa onde se lia: "Manifestamos a nossa solidariedade com o povo moçambicano perante a tragédia na Beira." Como sabem, recentemente tivemos uma grande tragédia no nosso país, agradecendo e também apelando a todas as pessoas e a todos os países que possam colaborar e que possam apoiar o nosso país neste momento. Mas da parte da seleção, que fundamentalmente é o povo, nós, os representantes, temos uma responsabilidade acrescida de dar algum conforto aos nossos adeptos, ao nosso povo, e portanto estamos imbuídos também deste espírito neste jogo. Em Moçambique, o último balanço do governo aponta para 242 mortos em consequência da passagem do ciclone pelo centro do país. Enquanto no Malawi, estima-se que o ciclone causou a morte a 56 pessoas e ferimentos em 177. O Idai, com fortes chuvas e ventos até 170 km por hora, atingiu a cidade da Beira na noite de 14 de março. O ciclone deixou cerca de 500 mil residentes sem energia e linhas de comunicação.
O Prêmio Nobel da Paz, José Ramos Horta, apelou ao governo timorense para que aprove um pacote de assistência às vítimas do ciclone Idai em Moçambique. José Ramos Horta disse que vai entregar uma contribuição pessoal à ex-deputada da Fretilin, Nurima Alcatiri, que está a liderar uma recolha de apoios em Timor-Leste. Na mensagem divulgada no Facebook, José Ramos Horta lembrou que Moçambique apoia Timor-Leste durante o período da resistência timorense à ocupação indonésia. A passagem do ciclone Idai em Moçambique, Malawi e Zimbábue provocou mais de 350 mortos, segundo balanços provisórios. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou que mais de 200 pessoas morreram e 350 mil estão em situação de risco. Este trágico acontecimento levou a decretar o estado de emergência nacional. Moçambique cumpre o segundo de 3 dias de luto nacional. A Cruz Vermelha Internacional indicou que pelo menos 400 mil pessoas estão desalojadas na Beira. Considerou que se trata da pior crise do gênero em Moçambique. O Estado timorense mostrou-se solidário com o povo moçambicano, que foi na passada quinta-feira atingido pelo ciclone Idai, nomeadamente na cidade da Beira. O primeiro-ministro de Timor-Leste, Taur Matanruak, reuniu-se na passada quinta-feira com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Neste encontro, Taur manifestou solidariedade para com o povo moçambicano, nomeadamente a população da Beira e seus arredores atingidos pelo ciclone Idai. Taur Matanruak referiu que o Estado timorense está a analisar a forma como apoiar o povo moçambicano. Reforçou ainda que Moçambique sempre prestou apoio a Timor-Leste. Moçambique é um país que dedicou tanto seu tempo para ajudar Timor e nós manifestamos a nossa solidariedade. O ciclone Idai atingiu na quinta-feira da semana passada Moçambique, Zimbábue e Malawi. Segundo a agência Lusa, registraram-se até agora aproximadamente 300 vítimas mortais em Moçambique. Os portugueses residentes na cidade da Beira mostraram-se desiludidos com o consulado de Portugal. Eles queixam-se da falta de apoio durante a passagem do ciclone Idai. Os portugueses residentes na cidade da Beira, centro de Moçambique, sentem uma desilusão completa com o consulado de Portugal. Queixam-se de falta de apoio durante a passagem do ciclone Idai. O secretário de Estado das Comunidades está na Beira e ouviu as queixas. Todos nós, portugueses, não estamos nada orgulhosos do seu serviço consular, do nosso serviço consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Todos nós, portugueses, durante estes 8 dias, em que não tivemos as informações que o senhor teve que vir Portugal aqui dar-nos, estamos completamente desiludidos, completamente esclarecidos, e estamos completamente por nossa conta, porque em nenhum momento o seu cartório notarial do Consulado da Beira esteve à altura de qualquer das nossas necessidades mínimas e imediatas e, por isso, a nossa ilusão, ou melhor, a nossa desilusão é completa. A Beira continua sem eletricidade, sem água e sem outros serviços essenciais. Os portugueses temem por isso, pela sua segurança. Se as outras empresas daqui e se havia aqui telefones satélites, acredito que o consulado também poderia ter um telefone satélite em funcionamento. As pilhagens, assaltos e violência generalizada vão começar. Acrescento, já começaram. Nós teremos cá equipas de resposta e de apoio, mas que ficarão a atuar sob a responsabilidade de quem no Estado moçambicano tem a responsabilidade para salvaguardar a segurança. O reforço da capacidade de resposta do posto consular ficará salvaguardado com os meios que, até sábado, chegarão ao posto consular. Uma carta assinada por 51 portugueses
A maior parte empresários que dizem dar emprego a 800 pessoas, pede forças de segurança portuguesas e linhas de crédito para a reconstrução, entre outras medidas. A chefe da diplomacia europeia discutiu com o primeiro-ministro António Costa a tragédia em Moçambique devido ao ciclone Idai. Federica Mogherini garantiu que a União Europeia vai estar mobilizada para ajudar o país. A chefe da diplomacia europeia discutiu esta quinta-feira com o primeiro-ministro português em Bruxelas a tragédia em Moçambique devido ao ciclone Idai, garantindo que a União Europeia vai estar totalmente mobilizada para ajudar aquele país. Mozambique has to know that the European Union and me personally, will be fully mobilized to accompany them step by step and to help the country recover from this terrible tragedy. And we are ready to mobilize further money, also from the European Union budget, as soon as the needs assessment comes. It is also important that the Mozambican authorities advance specific requests on what and where is needed. I know it is very difficult to act in this kind of circumstances. I know that the situation on the ground is particularly dramatic, but we are there to support them with all our energy and with all our resources in a coordinated manner also with the Member States, and I would like to thank Portugal for what it is already doing. Informar qual é os mecanismos de apoio que bilateralmente Portugal tem já disponibilizado, mas empenhando também para que a União Europeia possa dar todo o apoio que é necessário e que corresponda àquilo que é o esforço conjunto que a comunidade internacional tem de fazer para responder a esta situação de emergência e depois, numa fase posterior, naturalmente, ao apoio da reconstrução do que houver a ser reconstruído. Mogherini sublinhou que a primeira ajuda destinada pela União Europeia de 2 milhões de euros foi apenas isso mesmo, um primeiro apoio de emergência. Mais fundos se seguirão, até porque Moçambique já pediu auxílio e hoje mesmo a União Europeia ativou o seu novo mecanismo de proteção civil, o que permitirá aos Estados-membros contribuir. Só em Moçambique, o número de mortos na sequência do ciclone que também atingiu o Malawi e Zimbábue subiu para 242, segundo dados oficiais hoje divulgados pela ONU. O embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim Bule, apelou à mobilização das pessoas para ajudarem as vítimas do passagem do ciclone Idai. Moçambique tenta reerguer-se depois da passagem do ciclone Idai e toda a ajuda é necessária. O que nós estamos a fazer é mobilizar a vontade das pessoas, no sentido de darem aquilo que puderem e prioritariamente para produtos alimentares conservados e com um prazo dilatado. Conservas, pacotes de massa, produtos de higiene e até medicamentos. Tudo faz falta a quem neste momento nada tem, a não ser a roupa no corpo ensopada. A catástrofe já provocou 217 mortos em Moçambique. A campanha, que arrancou no quartel dos bombeiros do Martim Muniz, em Lisboa, procura responder às necessidades de todas as regiões afetadas, como é o caso de Beira. A cidade foi devastada pelo ciclone e são precisos produtos para tratar a água. Segundo se diz, agora não há água. A água que lá existe não é própria para o consumo humano. Tem que ser tratada. O número é abismal. Segundo as Nações Unidas, o Idai afetou cerca de 2,8 milhões de pessoas em Moçambique, Zimbábue e Malawi. Maputo decretou o estado de emergência a 19 de março porque 350 mil pessoas ainda estão em risco. Cumpre-se o segundo de 3 dias de luto, mas ainda há muito para fazer. E uma das formas de ajudar é ir até um quartel dos bombeiros com alimentos e produtos de higiene. O Idai, com fortes chuvas e ventos até 170 km por hora, atingiu o centro de Moçambique a 14 de março. Deixou 500 mil de pessoas às escuras e grande parte continua ao relento e sem ter o que comer. Segundo Cláudio Julaia, especialista de emergência da Unicef, as equipas de socorro prevêem salvar todas as pessoas isoladas pelas cheias em Moçambique. Está previsto que o processo de salvamento ocorra num período entre 3 a 5 dias. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidade anunciou que há 347 mil pessoas em risco, 2 mil das quais no distrito de Buzi. Grupos de salvamento registraram centenas de pessoas que ocupavam ilhas formadas pela inundação, enquanto algumas pessoas mantinham-se em cima de árvores. O especialista do Sistema das Nações Unidas classifica a situação como
a maior emergência em Moçambique em termos de desastres naturais. Esta emergência, para dizer a verdade, é a maior que nós estamos a registrar em Moçambique em termos de desastre natural. A maior que tivemos antes desta foi a cheia de 2000, mas penso que pela magnitude desta emergência ultrapassa os impactos e os danos que tivemos na cheia de 2000. Portanto, é um estado de desastre completamente destruidor. Estamos num nível muito alto, precisamos de muitos recursos e neste momento a urgência é de facto tirar as populações da zona de risco para reduzir as perdas de vida que já tivemos até agora. Neste momento a prioridade número 1 é continuar com as operações de busca e resgate, porque nós temos informação de que ainda há muita população sitiada na província de Sofala, assim como na província de Manica, mas a prioridade está sendo dada neste momento para o distrito de Buzi, que está totalmente inundado e temos muitas pessoas ainda nos tetos das casas e nas infraestruturas acima da água. Então, neste momento, o governo está a liderar as operações de busca e resgate através de meios aéreos e também meios marítimos para remover esta população desta zona para zonas seguras. Acredito que pelo menos nos próximos 3 a 5 dias, em princípio, todas as pessoas deverão ser retiradas das zonas de risco para as zonas seguras, porque já estão lá há muito tempo e precisam de um abrigo e também de alguma assistência humanitária. Neste momento, sim, podemos dizer que temos alimentos assegurados, pelo menos para os próximos dias, mas dependendo do tempo que estas populações vão ficar nos centros de trânsito, provavelmente haverá necessidade de mobilizar mais recursos para dar assistência às pessoas. Mas pelo menos pelas primeiras 48, 72 horas podemos dizer que sim, temos assistência assegurada para as pessoas. Esta calamidade supera as cheias de 2000, em que morreram 800 pessoas. Centenas de pessoas juntaram-se em protesto numa manifestação contra a falta de comida. Este protesto surge na sequência do ciclone Idai ter atingido o centro de Moçambique. Fome e queremos comida foram as palavras entoadas. Centenas de pessoas juntaram-se em gritos de protesto numa manifestação espontânea na cidade da Beira, 5 dias depois de o ciclone Idai ter arrasado o centro de Moçambique. Tudo começou porque uma multidão esperava desde manhã pela entrega de sacos de cereais oferecidos pelos donos de um armazém. Deu para o povo porque as chapas saíram. Então, em vez de a comida molhar, tinha que dar para o povo. Só que, como ter entrada, não temos. A PRM está aqui para tentar organizar, mas está difícil. Crianças estão com fome. Na escola não temos comida, não temos nada. Com criança, tudo. Na escola só estamos de dormir. Nós queremos apoio de energia, queremos apoio de comida, queremos apoio de casa também. Perdi tudo, sim, tudo. É casa, é comida, molhou tudo. Aqui tem comida. Estamos na mesma situação, todos estamos na mesma situação. O protesto espontâneo serviu para centenas de pessoas se queixarem da falta de bens essenciais. A prestação de cuidados de saúde é outra área debilitada, a avaliar pelo estado do Hospital Central da Beira. Funcionários, voluntários, tentam limpá-lo e recuperar o que é possível. Bem, o ponto que mais sofreu é do lado nas consultas externas e na psiquiatria também. Não há como, é para ir nossa casa. Estamos a fazer esse gesto para todo mundo. Só esperando das ajudas seria muito difícil. Não se sabe quando que teremos ajuda. Não, tínhamos que improvisar nós mesmos e começamos com a limpeza. A cidade da Beira está quase a completar uma semana sem energia, depois da destruição provocada pelo ciclone Idai. A comunidade chinesa em Moçambique organizou eventos de doação e trabalhou com o governo local para enviar produtos de socorro às áreas atingidas pelo ciclone Idai. A cidade da Beira necessita urgentemente de abastecimento de alimentos e água. Além disso, precisa igualmente de fornecimento de energia, transporte e comunicações interrompidos pelo ciclone. Depois de conhecer a situação na Beira em 19 de março, a comunidade chinesa em Moçambique começou a doar bens e materiais a partir de 20 de março. Idai infligiu danos graves em Moçambique, com o país a sofrer frequentemente ciclones durante esta época do ano. Idai inundou partes do centro de Moçambique e do sul do Malawi no início de março.
depois reuniu forças e voltou a ser um verdadeiro ciclone para atingir muitas áreas já inundadas. Segundo as Nações Unidas, o ciclone matou pelo menos 242 pessoas em Moçambique. A ministra da Saúde de Portugal afirmou que já chamou a Ordem dos Médicos para uma reunião na sequência de um pedido urgente. A governante garantiu não haver qualquer desconsideração pela profissão médica, assim como nenhum grupo profissional da saúde. A Ordem dos Médicos considera que as últimas declarações da Ministra da Saúde revelam uma total falta de respeito e um nível de desprezo nunca antes alcançado. As palavras aludiam à possibilidade de se estudarem formas de obrigar os médicos recém-especialistas a ficar no Serviço Nacional de Saúde por um período de tempo. A resposta não tardou e a governante fala de uma incompreensão sobre qual é a posição do Ministério em relação aos médicos. Como é óbvio, não há qualquer sentimento de menor consideração por nenhum dos profissionais de saúde que fazem o sistema de saúde português, por nenhum dos profissionais de saúde que empregamos no Serviço Nacional de Saúde e, garantidamente, que isso não acontece relativamente à profissão médica. Marta Temido acatou o pedido da reunião de caráter urgente da Ordem dos Médicos e pediu a presença do Conselho Nacional do Médico Interno. Mas não querendo entrar em polémicas, a ministra diz que parece haver uma tentativa de empolar um assunto que não tem a conotação que se lhe quer dar. Sejamos claros, neste momento estamos absolutamente concentrados em cumprir os objetivos desta legislatura e eles não envolvem nenhuma alteração do enquadramento da profissão médica. As declarações foram feitas à margem da celebração do Dia Mundial da Saúde Oral. Polémicas à parte, a ministra falou sobre a possibilidade de se alargar os cheques dentista a crianças menores de 6 anos. A hipótese está em cima da mesa, mas ainda é cedo para avançar com datas e medidas concretas. O ministro do Trabalho de Portugal, Vieira da Silva, afastou a hipótese avançada pela OCDE de aplicar em Portugal um corte adicional às reformas antecipadas. Este corte resultaria numa dupla penalização. A OCDE defendeu esta quarta-feira que a idade da reforma antecipada em Portugal, de 60 anos, é muito baixa e diz mesmo que a saída precoce da vida ativa deve ser desencorajada através do aumento da penalização mensal no valor da pensão. Presente na apresentação do estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, o Ministro do Trabalho afastou esta hipótese, dizendo mesmo que ela resultaria numa inaceitável dupla penalização. Dizer hoje, depois das mudanças que foram feitas em 2013 e 2014, que o fator sustentabilidade não está presente na altura da reforma, é uma compreensão um pouco distorcida da realidade. Porque aquilo que foi feito durante o período da crise foi alterar de forma significativa, sem pôr em causa os fundamentos, a lógica do fator de sustentabilidade, tornando obrigatória a idade da reforma resultante do fator de sustentabilidade. Não fará nenhum sentido aplicar um fator de sustentabilidade a uma idade da reforma que já é determinada pela existência do fator de sustentabilidade. Isso seria uma inaceitável dupla penalização. A OCDE propõe também o fim do regime especial de acesso à reforma antecipada por parte de desempregados de longa duração. Vieira da Silva discorda. Não estou completamente de acordo com a OCDE, porque julgo que falta aqui a introdução de um fator significativo, que é o facto de Portugal ser, ao contrário de outros países, um país marcado por um desemprego de longa duração que está hoje a níveis muito baixos, por comparação ao passado recente, mas onde estão presentes pessoas com muito baixos níveis de formação e de qualificação e cuja possibilidade de regresso ao mercado de trabalho é uma possibilidade baixa. Portanto, deixar essas pessoas sem nenhuma proteção até chegar à idade da reforma é socialmente complexo, duro. O Ministro do Trabalho defendeu a necessidade de lançar o debate relativamente a eventuais alterações à fórmula de cálculo das pensões, mas não agora, já que, disse, em contexto pré-eleitoral não será a altura de pensar em grandes reformas. Em Lisboa, vários estudantes manifestaram-se por falta de cantina na escola. Por isso, exigiram ao governo a concretização das promessas feitas. A pergunta foi uma das mais repetidas esta quarta-feira entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República em Lisboa.
Cerca de 300 alunos do secundário marcaram presença numa manifestação que pedia melhores condições de ensino. Na residência oficial do Primeiro-Ministro, deixaram um apelo para que o Governo cumpra as promessas feitas. O edifício principal da escola está acabado, mas foi construído à pressa, então daqui a uns anos já vai estar tudo podre outra vez, e o edifício secundário da escola nem sequer montaram só a estrutura e o resto não está feito, por isso não temos auditório, não temos refeitório e algumas oficinas também ficaram por construir. Há 9 anos que nós não temos um sítio para comer e temos de comer no chão da escola cá fora. Temos ao todo 6 micro-ondas em que podemos aquecer a comida, ou seja, toda a gente opta por comer a comida fria, que nem sempre é agradável. O Ministério da Educação disse que as obras já estavam adjudicadas e iam começar. E nós andamos a ouvir isso há muitos anos e são promessas e promessas e nunca cumprem, por isso só quando nós virmos realmente alguma coisa a acontecer é que nós vamos acreditar e vamos descansar. A iniciativa partiu do Liceu Camões, mas as reivindicações são assinadas por alunos de escolas de norte a sul do país. Além das obras prometidas que nunca foram feitas ou estão inacabadas, pedem mais funcionários nas escolas que garantam melhores serviços. Nós temos neste momento mais ou menos um por piso, um na papelaria e 2 no bar. Isso significa que se, por exemplo, uma das cantinas de um dos pisos faltar, ficamos sem aulas nesse piso. Ou muitas vezes o bar fecha porque as cantinas do bar têm que ir substituir as outras dos pisos. E a papelaria, como só tem uma funcionária, acaba por ficar com filas gigantes que não dá para nós conseguirmos comprar os nossos materiais a tempo de ir para as aulas. Menos alunos por turma e o fim dos exames nacionais foram outras das reivindicações presentes nas palavras de ordem ouvidas em São Bento, com os alunos a pedirem para serem levados a sério. O presidente da área metropolitana do Porto, Eduardo Rodrigues, manifestou-se convicto de que o passe único abre caminho à introdução de um modelo de transporte gratuito. O novo regime dos passes sociais entra em vigor a 1 de abril. A medida vai baixar para 30 e 40 euros o valor dos passes nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. E isto é uma mudança radical na área dos transportes. Muito pouca gente acreditava que pudesse surtir efeito, sobretudo pelo peso financeiro que tudo isto incorporava. Em Lisboa existirá o navegante municipal, que será o mais barato e custará 30 euros, mas só vai permitir viajar em transportes públicos num dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. O navegante metropolitano será 10 euros mais caro, mas vai permitir viajar por toda a rede metropolitana. Já no Porto, o andante vai continuar a ser o nome do passe e os 30 euros aplicam-se aos passes Z2 e Z3. A partir daí, o valor será de 40 euros. Houve uma articulação entre os municípios do Porto e Vila Nova de Gaia, tendo em conta as especificidades de cada cidade. O trabalho foi desenvolvido muito em articulação entre as duas áreas metropolitanas, mas atendendo às especificidades, cada um seguiu um caminho que não é exatamente igual. Realidades distintas devem ser tratadas de maneira distinta. Lisboa quer ir mais longe e concentrar todos os serviços num só. Constituir uma empresa de transportes, que é os Transportes Metropolitanos de Lisboa, que ficarão com a gestão de todo este sistema. Para quê? Com que objetivo? Servir as pessoas. Também vai ser criado o passe familiar, que custará 80 euros, ou seja, o valor de 2 passes metropolitanos, mas vai além de apenas 2 passes, podendo ser para famílias de 3, 4 ou mais elementos. Nesta matéria, o presidente da área metropolitana do Porto tem algumas reservas. Aqui nós temos um problema técnico, que eu diria técnico-fiscal, que é garantir que temos a capacidade de mobilizar a medida sem margem para fraude. Nós não conseguimos controlar os dados nas finanças ou na conservatória, e, portanto, é preciso garantir que o passe família seja verdadeiramente justo. Quanto às críticas de que a medida do Governo apenas se preocupa com as áreas do Porto e Lisboa, esquecendo o resto do país, Eduardo Vítor Rodrigues lembra que são as zonas onde o problema do transporte público é mais acentuado. E é inquestionável que a questão da mobilidade e dos transportes é, não diria uma exclusividade, mas é pelo menos uma grande especificidade das áreas metropolitanas. Carlos Humberto compreende as críticas, mas explica que nestas duas áreas há maior concentração de pessoas. Não há medidas perfeitas, nem há soluções completas.
neste tipo de matérias. Dos quase 3 milhões de habitantes da área metropolitana de Lisboa, cerca de um terço, cerca de 900 mil, não têm direito a passos, ao sistema de passos. E, portanto, isto integra no sistema 900 mil pessoas. Em ano de eleições, o executivo de António Costa está debaixo de fogo e os partidos da oposição consideram que esta medida é eleitoralista. Não é credível que esta medida seja uma medida eleitoral. Foi uma iniciativa dos municípios, das duas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e, portanto, aqui estão municípios de todas as cores políticas e, portanto, não é uma medida que procure favorecer esta ou aquela força política. Independentemente das opiniões, o futuro começa agora. Daqui a 10, 15 anos, cá estaremos todos para ver que as grandes cidades vão evoluir para o transporte gratuito e eu julgo que é aí que vamos acabar. Portugal está a dar os primeiros passos para resolver um problema do transporte público nos grandes centros urbanos. O país quer se mostrar na vanguarda da mobilidade, as áreas metropolitanas do Porto e Lisboa já arrancaram. Só falta aperfeiçoar as medidas ao resto do território. Em Portugal, a Associação de Bolseiros de Investigação Científica apelou ao reitor da Universidade do Porto para anular o chumbo. Recorde-se que a maioria dos investigadores científicos precários pediram integração no programa de regularização dos precários. Cerca de 600 investigadores e professores da Universidade do Porto consideram-se precários e resistem, ao longo dos anos, com recurso ao sacrifício pessoal e, em alguns casos, à emigração. A chamada fuga de cérebros deve-se também ao sistema de contratação de investigadores, que muitas vezes é feita por instituições privadas, financiadas por dinheiros públicos, que servem apenas para angariar pessoal, sem que haja um vínculo à universidade. Comigo acontece muito do que acontece com esta massa de pessoas que estão neste momento na mesma situação que eu a concorrer ao PREVPAP e que lutam pela regularização dos seus vínculos. Tendo estado de caráter permanente a executar funções que são vitais para a faculdade em questão, ou para o Instituto, ou para a estrutura que pertence à Universidade do Porto, muitas das pessoas estão mais ou menos na minha faixa etária ou até são mais velhas, não é? E estiveram, algumas delas, bastantes anos mais do que eu nesta situação. E o que eu me apercebo é que elas só sobrevivem à custa de uma resiliência muito grande e do sacrifício das suas vidas pessoais. Porque não tendo os seus direitos laborais assegurados, estão sujeitas a condições altamente precárias e não têm horizonte. Considero investigadora da Universidade do Porto, claro, então o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto é parte do perímetro da Universidade do Porto. Todas as minhas publicações têm a Universidade do Porto. Quantas foram? Mais de uma centena, não é muito importante, mas todas as minhas publicações têm a afiliação da Universidade do Porto e eu faço divulgação para a Universidade do Porto, no âmbito do meu trabalho. Os meus trabalhos, como todos os meus colegas, já lhe falou, são um mote de propaganda para a Universidade do Porto, para os rankings, para tudo e, portanto, não há dúvida. Em resposta à agência Luz, a reitoria da Universidade do Porto admite que os cerca de 600 trabalhadores que pediram integração no programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública não foram admitidos por esta razão. Há uma série de institutos, muitíssimos institutos ligados à Universidade do Porto, mas que funcionam num regime privado, sem fins lucrativos. Mas isso funciona só para fins de recursos humanos. Porque é uma espécie de uma engenharia financeira, é isso? De certa forma, porque são institutos que funcionam 100% com fundos públicos, quer da Comunidade Europeia, portanto, nem sequer tem um financiamento vindo de empresas, nem nada disso. Portanto, consideram que são candidatos tão elegíveis como quaisquer outros que trabalhem para a função? O PREVPAP fala exatamente do outsourcing e é para complementar situações dessas, porque a investigação tem-se movido para estas instituições de direito privado
levando os fundos públicos, não é? E, portanto, nós queremos estar equiparados aos outros investigadores que trabalham no regime público. Basicamente, as universidades não fixam os investigadores por razões várias, incluindo razões monetárias. Pedro Figueira emigrou para o Chile para trabalhar no ESO, ou Observatório Sul Europeu, uma organização internacional que opera os maiores e mais avançados telescópios no planeta. Preferia ter ficado no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, mas viu também chumbado o requerimento que submeteu ao PREVPAP. Preferia estar na Universidade do Porto? Sim, preferia. Não me senti forçado a emigrar, mas senti-me de certa maneira coagido pela situação. Não pela universidade em si, não por ninguém em específico que tenha tomado essa decisão, mas senti que a situação de instabilidade em Portugal era crónica. Não vi luz ao fundo do túnel, não vi medidas a serem estabelecidas e, portanto, senti que apesar do meu esforço, apesar do meu investimento e dedicação ao Instituto, que acho que foram claros, ficaram patentes no meu trabalho, basicamente não havia mais, chegava ao fim da linha. Estou exatamente na mesma situação. Eu fiz o mesmo pedido antes de vir para o Chile e foi o resultado, a decisão da Universidade do Porto de forma absolutamente perentória de excluir os centros de investigação foi uma das razões que me fizeram perder toda a esperança no sistema português tal como está instituído. Os investigadores e professores precários da Universidade do Porto vão voltar a manifestar-se esta sexta-feira, frente à reitoria, no Dia da Universidade, em que deverá estar presente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Entre 400 e 500 escolas do ensino básico ao secundário de Portugal estiveram encerradas devido à greve do pessoal não docente. O pessoal não docente fez greve. Pedem aumentos salariais, integração nos quadros e criação de uma carreira específica. Estes funcionários levaram descontentamento para a porta do Ministério da Educação. São pau para toda a obra e dizem que basta. Faço tudo. Desde apertar um parafuso numa porta, se for preciso, eu aperto. Desde limpeza de salas, fotocópias, tudo. Trabalho numa escola, numa EB2-3, portanto, do 5º ano ao 9º, cerca de 600 alunos, 10 assistentes operacionais. O tempo passa e o número de funcionários é cada vez menor. O pessoal é menos, temos muito falta de técnicos para interagir com os garotos, porque agora os garotos não brincam como antigamente. Os funcionários foram-se reformando, e o Ministério da Educação não abria concursos. Resultado, reformavam-se, saíam e nós íamos andando, começamos a andar coxos, e isso continua. A paralisação decorre até dia 22 de março. São trabalhadores que estão a ser contratados, muitos deles à hora, e muita gente precária, porque não está em causa só os direitos dos trabalhadores, está em causa o serviço público, a escola pública, e está em causa a segurança das crianças, o acompanhamento das crianças. A greve do pessoal não docente afetou entre 400 a 500 escolas em todo o país, segundo um balanço da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Resta saber se o Ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues vai ouvir estas reivindicações. A Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica de Portugal apreendeu pelo menos 600 caixas de gelados importadas junto às portagens de Alverca, em Vila Franca de Xira. Esta apreensão surge no âmbito de uma operação nacional que decorreu na semana passada. A ASAI apreendeu pelo menos 60 caixas de gelados importados no âmbito de uma operação nacional. Segundo constatou a Lusa no local, os gelados tinham problemas de rotulagem. Nuns casos faltava o rótulo, noutros faltava a indicação do prazo de validade e noutros faltava o número de controle veterinário, uma vez que se tratavam de produtos de origem animal. Além dos gelados, a ASAI apreendeu igualmente meia dúzia de embalagens de produtos pré-confeccionados congelados, em que houve interrupção da cadeia de frio no transporte.
As apreensões ocorreram junto às portagens de Alverca, na A1, num dos 60 postos que a ASAI tem instalados desde as 19 horas de quinta-feira até às 2 da manhã de sexta-feira em todo o território nacional. O seu objetivo estratégico ou operacional, se quisermos, é muito simples, é assegurar as condições da cadeia de transporte e verificar como é que é feito o transporte dos produtos alimentares e não alimentares, tendo presente que naturalmente a matéria alimentar merece maior preocupação por razões óbvias, mas tendo presente o objetivo que é o que medeia a produção ou grande distribuição versus o consumidor final no retalho, passa necessariamente pelo transporte. E, portanto, é aqui que nos incidimos, ou que vamos incidir na nossa operação, fiscalizar as condições de transporte de modo a salvaguardar a garantia final nos pontos de venda ao retalho ao consumidor. No fundo é esse o propósito da operação. É uma operação que lhe diria ordinária no sentido que é regular. Nós fazemos deste tipo de operações grandes 2 vezes por ano, tendo presente que o setor do transporte não apresenta grandes níveis de incumprimento. É um setor que globalmente é cumpridor, mas importa naturalmente pela sua importância estratégica na cadeia, fase intermédia e intercalar, ser naturalmente regulado ou acompanhado, melhor dizendo, de forma regular. Nos incumprimentos detectados, não constava até ao início da manhã de hoje qualquer caso grave que incluísse géneros alimentícios estragados. O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, foi preso no dia 21 de março numa investigação de suposto roubo na construção de uma fábrica nuclear. Temer foi presidente de 2016 a 2018, assumindo o cargo após o impeachment de Dilma Rousseff. Entretanto, o seu advogado confirmou que o seu cliente foi preso em São Paulo, recusando-se a fazer qualquer comentário sobre o caso. Os promotores alegaram que Temer era o líder de uma organização criminosa que desviou quase 500 milhões de dólares americanos em fundos. Este desvio fazia parte de um esquema relacionado com as fábricas nucleares de Angra, no Rio de Janeiro. Os investigadores também confirmaram a prisão do ex-ministro e confidente de Temer, Wellington Franco. Mostrou que havia uma organização criminosa montada dentro da eletronuclear, com a participação de servidores públicos, principalmente o presidente da empresa, Otton Luiz Pinheiro da Silva, em conjunto com a sua filha, Ana Cristina Toniolo, que em conjunto com empresas estavam destinados a desviar recursos públicos. Fazendo um comparativo de contratos que foram firmados entre a empresa Argeplan e entidades públicas, é visível um crescimento exponencial das contratações nos períodos em que Michel Temer ocupou cargos públicos. Então, é possível fazer esse paralelo e verificar a influência de Michel Temer nas contratações realizadas dessa empresa. É claro que esse é só um braço da organização criminosa que, como eu disse, vem atuando há 40 anos até os dias de hoje. Temer e Moreira Franco negaram as acusações sobre eventuais irregularidades. Mais de 150 políticos e empresários foram condenados em relação a várias investigações que alteraram o panorama político e empresarial do país. Temer é o segundo ex-presidente a ser preso. O ex-líder Lula da Silva está na prisão, cumprindo mais de 12 anos por crime de corrupção. O governo timorense aprovou a proposta do novo programa estratégico de cooperação entre Portugal e Timor-Leste. Este programa é válido para o período entre 2018 e 2022. O documento deverá ser assinado em julho pelos dois executivos. O Conselho de Ministros disse ter aprovado a proposta apresentada na reunião do governo pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação timorense. O documento vai ser assinado com atraso devido ao impasse político em Timor-Leste. Esta situação condicionou o calendário normal. O novo programa para o período entre 2019 e 2022 substituirá o que terminou em final de 2017 e que foi estendido até 2018. Uma das áreas onde a cooperação poderá ser reforçada é no apoio ao setor da comunicação social. Parte do esforço centrar-se-á em corrigir alguns problemas que têm marcado alguns dos projetos. É o caso do apoio com professores portugueses no âmbito do projeto CAFE.
Em Portugal, o curador Pedro Cabrita Reis sublinhou a riqueza das obras de 60 mulheres artistas reunidas na exposição A Metade do Céu. Realçou também o seu contributo para o debate urgente da condição da mulher na sociedade contemporânea. Várias obras de 60 mulheres artistas estão reunidas na exposição A Metade do Céu, na Fundação Arpad Zen Maria Helena Vieira da Silva. O objetivo da mostra, que será inaugurada na próxima quinta-feira, vai além de festejar os 25 anos da abertura do museu em Lisboa. Pretende ser um contributo para o debate urgente da condição da mulher na sociedade contemporânea. Sendo que era na Casa da Vieira da Silva, sendo que era no Ano Internacional da Mulher, em que há, digamos, uma atenção redobrada aos debates de todas as questões que, digamos, que convergem no debate sobre a condição da mulher na sociedade contemporânea, pareceu-me oportuno fazer uma exposição estrita e exclusivamente baseada em obras de artistas mulheres. A Metade do Céu é de mulheres que apresentam obras sobre mulheres na casa de uma das mais importantes pintoras portuguesas, mas não pretende ter qualquer ligação com o atual debate sobre as questões de género ou uma eventual falta de visibilidade por parte de mulheres artistas. A visibilidade dos artistas não se prende com nada que não seja a sua criatividade e a forma como veem o mundo. Portanto, podemos dizer que todos os artistas têm uma visibilidade própria e cada um deles tem um território seu. Sejam artistas masculinos, femininos, brancos, pretos, chineses, muçulmanos, católicos, judeus. A única coisa que interessa e que é importante reter é a obra. E a forma como essa obra nos ajuda a conhecer-nos melhor a nós e ao mundo em que vivemos. Desde o barroco, com Josefa de Óbidos, até à atualidade, com artistas como Paula Rego, Joana Vasconcelos ou Graça Costa Cabral, passando também por obras em acervo de Vieira da Silva que não são mostradas habitualmente, a exposição ficará patente até 23 de junho. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!